Capítulo 1 Conceito e finalidades. O mundo se aproxima da nova fase de regeneração. Para tanto, haverá degredo para mundos inferiores, com desencarnes em massa, sofrimentos de variadas naturezas e lágrimas de expiação. O trabalho das colônias espirituais que cuidam do planeta Terra por orientações do plano superior é dar integral apoio aos encarnados, auxiliar os desencarnados e participar do processo de regeneração ponto a ponto. A cidade espiritual Alvorada Nova, dirigida por Caibar Schutel, manter-se-á conectada à fase transformadora, fornecendo dados e subsídios para os encarnados receptivos permanecerem equilibrados, dedicados à fé e esperançosos quanto ao mundo melhor que se avizinha. Por isso, desvendar parte do mundo espiritual aos encarnados sempre fez parte da proposta de procura incessante pela reforma íntima, lançando luzes de esperança e força a todos que aproveitem a oportunidade. Conhecer significa auferir poder de decisão. Quanto mais esclarecimento, maior será o amplo cenário de oportunidades para o encarnado alterar seu comportamento, buscando níveis ideais de bons sentimentos. Assim sendo, na medida do incremento do conhecimento, maior será a cobrança. Abraçar a boa causa da reforma íntima somente proporcionará progresso espiritual. Nessa linha de atuação, é preciso conhecer mais do ambiente retratado como umbral, visto ser o lugar para onde seguirão vários degredados, até que encontrem outro mundo inferior a habitar. É também o local para onde se dirigem muitos desencarnados atualmente, enquanto aguardam a melhoria de seu estado perispirítico e mental, de modo a poder seguir a alguma colônia espiritual. O umbral não é o inferno, um ambiente subterrâneo, habitado pelos desencarnados, em completa bagunça, além de permeado de sofrimentos infligidos por criaturas diabólicas, onde se passará o restante da eternidade. Está longe disso. Trata-se de um lugar mais sombrio que as colônias espirituais, mas não se cuida de um local de tortura proposital de espíritos, conduzida por outros espíritos designados para isso, como a alegórica imagem do inferno, retratado por outros entendimentos filosóficos ou religiosos. Visam a atemorizar encarnados, buscando levá-los à trilha do bem pelo seu receio quanto ao futuro, que poderia, em tese, ser pior que o presente, pois no inferno destaca-se essa linha de ilustração, não para o espiritismo que aponta o umbral como uma zona vibratória específica, que congrega muitos desencarnados sofredores, mas sem criaturas diabólicas para praticar torturas sem medidas. Trata-se de um cenário lúgubre, pois inspira tristeza e dor, sentimentos emanados dos próprios espíritos que ali habitam transitoriamente. O umbral é um lugar de passagem, razão pela qual não possui moradas nem pontos encantadores da natureza, como lagos, arvoredo com vegetação, flores, frutos, animais e tantos outros detalhes maravilhosos que o toque divino concebeu ao planeta Terra. Os espíritos, ao desencarnar, num primeiro momento, experimentam uma fase de escuridão e silêncio total. Os mais preparados começam a detectar luzes do alto, assim que os laços com o corpo material são cortados de vez.
Ocorre, então, o resgate pelos emissários do bem, seguindo para vários possíveis pontos, a depender do grau de evolução espiritual alcançado. Podem seguir para câmaras de retificação, em postos de socorro. Nesta hipótese, geralmente continuam mergulhados em sono profundo, sem memória viva, sem sonhos, pois não há desprendimento, em total silêncio, para se recuperarem, regenerando o perispírito, carregado de focos materialistas, enegrecidos e pesados, incompatíveis com a vida em colônias como a Alvorada Nova. Outros, mais evoluídos, possuindo um perispírito significativamente purificado, depois de sua passagem pela crosta terrestre, seguem as luzes do alto, estando despertos e conscientes, atingindo cidades espirituais. Na colônia, conseguem imediatamente contato com os demais habitantes e adquirem um posto para o seu trabalho e para a continuidade da sua evolução espiritual. Há os desencarnados que ingressam no sono profundo em total silêncio, apenas para que os emissários do bem possam cortar seus laços com o corpo material. No entanto, despertam e sem preparo ou esclarecimento suficientes para seguir ao posto de socorro ou para a cidade espiritual, passam a vagar pela crosta, cada qual optando por um particular rumo. Alguns seguem o corpo material, onde quer que seja colocado. Eis a importância da cremação, já conhecida de povos muito antigos, que sempre deveria ser utilizada para o desenlace corpo-espírito. E acompanham, por vezes, o velório, o enterro e a putrefação do corpo material. Horrorizados pela perda do laço material com a vida na crosta terrestre, passam a nutrir sentimentos de mágoa e revolta. Podem acompanhar parentes ou amigos queridos, espiando por não mais ter contato com os encarnados. Podem seguir inimigos. São os piores momentos para um desencarnado, buscando ofendê-los ou lesioná-los sob a pretensão de vingar-se. Afundam-se em tristeza, melancolia e começam a experimentar todos os males dos sentimentos negativos, sem conseguir reagir, visto que optaram por continuar a viver, entre aspas, sem poder fazê-lo. São os espíritos vagantes pela crosta, que demoram a ser recolhidos por emissários do bem, elevados para o lugar ideal de desenvolvimento espiritual. Alguns desses vagantes, em face da maldade desenhada em seus corações, terminam por seguir pelas portas escurecidas, que separam o mundo material do umbral. Eis a soleira da porta de ingresso ao mundo inferior, nominado umbral. Sob outro aspecto, há espíritos que, ao desencarnar, caem no sono profundo, e quando acordam percebem que foram levados pelos espíritos inferiores diretamente ao umbral. São aqueles que muito mal praticaram na crosta, desencadeando muito sofrimento a terceiros, ao cometerem atos violentos ou atitudes tão levianas que vitimaram outros encarnados. Muitos deles são espíritos perturbados que reencarnaram compulsoriamente para continuar a trajetória de aprimoramento. Um ponto de esclarecimento deve ser destacado. Espíritos maldosos fomos todos um dia, porque éramos ignorantes. Diante disso, ter compaixão, perdoar e não nutrir ódio ou raiva por criminosos do plano material é o rumo indicado. Quem nutre o mal e vibra o mal obscurece o seu perispírito,
Imagine-se um lençol branco como a mais pura neve. Ele é alvo, leve e chega a brilhar. Se for alvo de tintas, tornar-se-á escuro e pesado, perdendo qualquer brilho. Esse é o perispírito de muitos encarnados criminosos que despertaram, na sua trajetória pela crosta, vários males e cultivaram inúmeros defeitos, sem a menor preocupação na redenção pelo arrependimento. Quando se menciona ser infinito o amor divino, é a pura verdade, mas o que se encontra equivocada é a forma de aplicação desse amor, que por ser divino é soberanamente justo. Diante disso, algumas verdades precisam ser apreciadas. 1. Nenhum espírito, ao desencarnar, será condenado a passar o resto da eternidade no umbral, ou inferno para alguns. Todos têm a oportunidade de progredir. Devem passar um período de expiação para alcançar o esclarecimento necessário a viver em comunidade nas cidades espirituais. 2. Não é realidade que possa um encarnado, repleto de maldades em seu histórico de vida material, arrepender-se no último momento de vida, e com isso, graças à sua sinceridade, ser acolhido no céu para alguns, ou seguir diretamente para cidades espirituais de luz. A justiça divina se contrapõe a isso, pois esse recém-desencarnado precisa purificar seu perispírito antes de atingir colônias espirituais. O seu arrependimento de última hora pode ser vital para o lugar umbralino para o qual será enviado. 3. Não se lida com o umbral como se fosse um lugar de castigo para quem não obedeceu certa religião ou ministro religioso. Inexiste esse instrumento de poder para lidar com os espíritos. Não fosse assim, a diversidade religiosa, cada qual com seus preceitos e símbolos, estaria fadada a levar inúmeros encarnados ao umbral, após o desligamento da carne, somente porque não foram obedecidos certos rituais. 4. Inexistem crianças com esse formato de invólucro perispirítico em qualquer zona umbralina. Como regra, as crianças, ao desencarnarem, são conduzidas à casa da criança em Alvorada Nova e locais similares em outras cidades espirituais. A partir dos 16 anos, considera-se o encarnado pleno em seu livre-arbítrio. O que fizer a partir daí será valorado como adulto. É preciso lembrar que há espíritos muito rudes e ignorantes que também tomam o formato de criança para habitar a Terra. Quando desencarnam, ainda na fase infantil, seguirão para alas especiais dos postos de socorro, visto não terem o menor preparo para conviver com as crianças da colônia espiritual. Espíritos mais evoluídos, cuja trajetória os levou a desencarnar durante a infância. O missionário espírita deve ter plena noção de sua obrigação de manifestar compaixão por qualquer outro encarnado, por piores que sejam os seus atos, muitos dos quais fruto da sua ignorância. E quem ignora precisa de ensinamento em patamar fundamental. O estágio no umbral ensina, e muito, os desencarnados, pois lhes evidencia o mal de maneira bem sensível. Quem ali está pode sentir o nível vibratório da maldade e com o tempo passa a rejeitá-la. É o momento de seu resgate para seguir os planos superiores. Este é um dos aspectos da grande revelação trazida pelo Espiritismo. Nada acontece por acaso, ao justo o bem.
ao injusto o mal. Todos, porém, equilibrados pelo mais intenso aprendizado, sem qualquer caráter punitivo, vazio de propósito ou conteúdo. Todos, um dia, alcançarão mundos superiores. Esta é a autêntica lei da evolução. Não haverá separação entre espíritos, de modo que alguns enfrentarão uma eternidade de males, enquanto outros gozarão de uma eternidade de benesses. A lei de causa e efeito promove a justiça entre os seres encarnados e desencarnados, de modo integralmente equilibrado. Não há espaço para o encarnado vingar-se de seu adversário, oponente ou inimigo, mesmo quem lhe tenha feito mal. A lei de causa e efeito cuida disso. Há não somente espaço, mas a clara recomendação de se nutrir compaixão por quem erra, oferecendo a mão amiga em lugar de qualquer atitude rancorosa, vingativa. Até que ponto o encarnado estaria preparado para assimilar o mal que lhe é causado sem uma reação igualmente negativa, que faz parte do seu desenvolvimento e aprimoramento espiritual? Reverter o mal em bem é parte do progresso de cada um. Isto não quer dizer que o autor de maldades não tenha de responder por elas. Eis a função do umbral em suas diferentes zonas vibratórias. Recepcionar o espírito desencarnado para que expie as maldades realizadas conforme o seu grau e intensidade. Aliás, as câmaras de retificação de postos de socorro também possuem diversos graus que se manifestam pelo equilíbrio entre tempo e intensidade. Há, basicamente, 10 graus. O primeiro grau é o mais leve, voltado a espíritos cujo aprimoramento foi visível, mas não necessitam de um tempo de sono reparador para voltar ao convívio na colônia. Geralmente são os desencarnados resgatados tão logo se desligam do corpo material, ainda na crosta. O grau 10 é destinado aos espíritos de rude perispírito, que desencarnam com ódio e outros sentimentos avessos ao amor, precisando de um sono profundo para seguir seu rumo, após terem sido resgatados do umbral. Entre eles há vários outros graus, todos ligados à evolução perispirítica de cada um. O umbral, como área de acomodação àqueles espíritos inferiores que precisam de tempo para reflexão independente e individual, não é o descritivo e emotivo inferno, como já mencionado linhas atrás. Conforme a localização pela projeção mental de quem os ocupa, transforma-se em pântano, em deserto, em caverna, ou seja, imita lugares sombrios do plano material. O denominado Vale dos Suicidas é uma região habitada por espíritos sofredores, mas nem por isso é um lugar de tortura. Inexiste essa espécie de suplício dirigido e concentrado em relação a um desencarnado, pretendendo deixá-lo em constante sofrimento. O amor divino é intolerante à tortura, sob qualquer forma, em qualquer plano da vida. O que realmente ocorre é o ingresso no âmbito da autocrítica e do arrependimento de muitos suicidas, razão pela qual eles vibram muita dor, tristeza e mágoa. Esse estado chega a desequilibrar um espírito, e ele passa a vagar sem rumo por algum tempo. Outros suicidas julgam-se vítimas de algum ou vários encarnados, nutrindo ódio e desejo de vingança, trazendo para si um ambiente desequilibrado,
com a escuridão invadida por cenas de sangue ou violência, ou mesmo símbolos de horror, porque tudo isso preenche a mente tortuosa do desencarnado. Não se está desmistificando o umbral para afirmar que se trata de uma região positiva ou neutra. É área de sofrimento, mas não de tortura. Esse sofrimento advém dos que lá habitam e não por desígnio divino. O plano superior jamais é vingativo e não produz vibração negativa de qualquer espécie ou forma para castigar espíritos. Assim, a conhecida área denominada umbral é um local interdimensional, firmando-se entre o plano terrestre e as colônias espirituais. Justamente por isso, essas colônias têm defesas contra invasões originárias de zonas umbralinas. Sobre o momento do desencarne, ele chega a operar como nascimento. Neste caso, o bebê não consegue perceber o mundo à sua volta como um encarnado adulto. O desencarnado, em particular o inexperiente, o ateu, o agnóstico e mesmo o ligado a religiões materialistas, sente-se perdido, não consegue reconhecer o mundo novo ao qual ingressou integralmente. Eis a vantagem inestimável do sono profundo, reparador e regenerador. Serve para cortar definitivamente laços carnais, justamente para propiciar uma nova incursão na crosta, sob outra veste corpórea, ou mesmo para ser inserido em colônia espiritual para o trabalho. Outro ponto importante é a falsa impressão de que alguns possuem de que as colônias espirituais são áreas de lazer, como se fosse o céu de certas religiões, para onde segue o espírito a fim de descansar e viver em constante contentamento por todo o infinito de sua existência. As colônias, por certo, são muito superiores ao plano terreno, gerando então a ideia equivocada transmitida por alguns de se tratar de uma cidade de luz, onde nada se faz a não ser viver feliz. Certamente sabe-se da existência do mundo dos felizes, embora sem qualquer descrição, pois faltam sentidos para apreciar o que vem a ser a autêntica felicidade espiritual. Resta-nos conhecer bem as leis regentes do plano onde vivemos, para que um dia possamos atingir graus evolutivos superiores, abrindo nossas mentes para novos panoramas. O fundamental é conhecido. Fazer o bem e exercitar a caridade são instrumentos de progresso espiritual. Como se livrar do umbral? Pode-se perguntar. A uma pergunta tão simples e direta, uma resposta de igual tom. Basta praticar sempre o bem. Enfocando a complexidade envolvente nas duas assertivas, é preciso que o encarnado tenha noção da sua atual trajetória, no sentido de não estar no planeta por mero acaso, relacionando-se com tantas pessoas e vivenciando problemas de toda a ordem. A sua passagem pelo plano físico é sempre parte de um projeto maior, cuja finalidade é garantir-lhe a evolução. São passados inúmeros preceitos para que esse progresso possa ocorrer em menor tempo, embora a assimilação dos bons sentimentos nem sempre é viável, tudo a depender do estágio evolutivo de cada espírito. Eis porque, ao desencarnar, não existe uma garantia de que não haverá uma passagem pelo umbral. Não há garantia de que o espírito tornará a reencarnar de imediato. Não se trabalha com a proposta de que o desencarnado
seguirá automaticamente a uma cidade espiritual. Em suma, não se deve temer a justiça divina. Logo, a postura mais acertada é aceitar a possibilidade de estagiar no umbral, na crosta, no posto de socorro ou na cidade espiritual, após o desencarne. Um dos pontos de intersecção entre o umbral e o plano físico se dá nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Nesses encontros, médiuns preparados estão aptos a percorrer, em desprendimento, regiões umbralinas, buscando encontrar e resgatar companheiros que ali estão em sofrimento. Uma das formas de resgate se dá por meio da incorporação, permitindo que o espírito se manifeste por meio do corpo físico do médium que o incorpora, enquanto mantém diálogo com o dirigente da reunião, para produzir o seu encaminhamento a postos de socorro ou cidades espirituais. Os mentores espirituais que assistem à reunião mediúnica sabem encaminhar os desencarnados, preparados para se desligar do umbral. Outro mecanismo de aproximação entre zonas umbralinas e o plano material se dá por intermédio da oração. Essa vibração de amor é capaz de atingir muitos espíritos errantes que estão em busca de conforto, permitindo-lhes encontrar um caminho para um posto de trabalho na crosta, onde se realiza ou se realizará uma reunião de desobsessão. Aliás, é importante ressaltar que outros cultos de religiões diversas, desde que calcados no amor e nos bons sentimentos, também são capazes de encaminhar espíritos perdidos no umbral para postos de socorro ou cidades espirituais. Embora esses cultos não tenham esse exato propósito, nem seu ministro religioso atue nesse sentido, os resgates são realizados do mesmo modo. Afinal, o que mais importa é a vibração de amor do encarnado, ou de um grupo de encarnados, em torno de almas perdidas. Há casos de médiuns desenvolvidos e experientes que conseguem encaminhar desencarnados, vagando pela crosta ou por zonas umbralinas próximas, pela força da sua oração. O referido encaminhamento é um gesto de caridade, materializando-se pela intensidade da vibração de amor do encarnado, cujos fluidos espalham-se pelo cenário e atraem sofredores. Graças a esse contato físico com o médium, espíritos iluminados conseguem envolver o desencarnado sofredor, levando-o para regiões propícias ao seu aprimoramento. Em torno do planeta Terra, há diversas cidades espirituais ocupando as várias camadas vibratórias existentes em grande número. Do mesmo modo, há, basicamente, 4 zonas umbralinas que serão conhecidas neste trabalho. Existem cidades espirituais nas zonas umbralinas, mas são arremedos de cidades espirituais autênticas. Tudo que é moldado ou construído no umbral, de qualquer nível, cuida-se de projeção mental. Naquela dimensão onde vivem, ganham essas vibrações um corpo, entre aspas, e justificam a visualização de pedras, areias, pântanos, montanhas, buracos, etc. E com isso extrai-se o material indispensável para a construção, entre aspas, dos habitares, e depois a guerra entre eles. Todas as construções de colônias espirituais também são formadas por materiais diversos dos existentes no plano terreno.
A grande diferença é que o plano maior providencia esses materiais e tudo se ergue naquela dimensão, de maneira concreta. No umbral não há essa ajuda do plano superior, por isso valem-se os espíritos do que podem e do que têm. Projetam e firmam-se nesses materiais efêmeros. O alto permite, porque eles precisam evoluir. Não poderiam ficar no imenso deserto sem qualquer aparelhagem, pois necessitam disto para mostrar o que querem e o que pretendem. O que os médiuns veem no umbral? Que construções são aquelas? São todas projeções mentais fortes, que se transformam até mesmo em castelos. Mas numa reunião de desobsessão de bom nível, o castelo vem abaixo e desaparece. Outra questão envolve a localização das colônias espirituais. Algumas, sem dúvida, estão situadas exatamente dentro de zona umbralina. Nenhum problema nisso. São protegidas e seus emissários têm amplo acesso ao umbral para os necessários resgates. Tenham a cautela de revisar os esquemas enviados nas mensagens, para que não pareça existirem zonas estanques, como funcionam as fronteiras entre países no plano físico. A predominância de cidades espirituais concentra-se fora da zona umbralina, mas inúmeras outras trabalham internamente.